Preto Velho. 11 segredos ancestrais para a cura espiritual, saúde, paz e amor pela Umbanda. Ela chegou ao terreiro sem conseguir mais andar. Os médicos haviam desistido, mas o Preto Velho olhou nos olhos dela e disse: "Minha filha, o que te paralisa não está nas pernas, está na alma." 3 meses depois, ela voltou caminhando. O que aconteceu naquele dia? Existe uma força ancestral tão poderosa que pode curar feridas que a medicina não consegue enxergar. Uma sabedoria guardada há séculos, transmitida através de cachimbos fumegantes, ervas sagradas e cantos que ecoam desde a África até os terreiros do Brasil. Os pretos velhos carregam segredos que podem transformar sua vida, mas poucos conhecem a verdadeira profundidade do que eles têm a oferecer. Você já sentiu aquela dor que não passa? Aquele vazio que nenhum remédio alcança? Aquela angústia que te acorda de madrugada? Os pretos velhos sabem exatamente o que você está passando. Eles viveram a dor, atravessaram o sofrimento e encontraram a luz na escuridão mais profunda. Eu sou um pai de santo com décadas de experiência na Umbanda. Presenciei coisas que desafiam qualquer lógica. Vi pessoas desenganadas se levantarem, casamentos destruídos se reconstruírem, vícios impossíveis serem quebrados, dores emocionais profundas simplesmente se dissolverem. E por trás de cada transformação estava a sabedoria ancestral dos pretos velhos. Hoje vou revelar 11 segredos ancestrais que podem mudar completamente sua vida. Desde o cachimbo sagrado até o poder oculto das ervas, desde os banhos de limpeza espiritual até as palavras que criam sua realidade. Vamos falar sobre gratidão como alquimia, choro como medicina, perdão que liberta, autoaceitação que cura e a força invisível dos ancestrais trabalhando ao seu favor. E no final, o 11º segredo. Aquele que raramente é compartilhado fora dos terreiros, tão poderoso que pode alterar completamente o curso do seu destino espiritual. Mas te aviso, cada segredo se conecta com o próximo. Se você sair no meio, vai perder justamente as partes que fazem tudo se encaixar. Então respira fundo, encontra um lugar tranquilo e presta atenção. O que você vai ouvir pode ser exatamente o que sua alma estava precisando. Saravá aos pretos velhos. Vamos começar essa jornada. A fumaça que carrega orações. Quando você vê um preto velho soprar a fumaça do cachimbo na sua direção, você acha que é apenas um ritual. Mas existe algo acontecendo naquele momento que a ciência ainda não consegue explicar. O cachimbo do preto velho não é um objeto qualquer, não é enfeite, não é tradição vazia, não é símbolo sem significado. Aquele cachimbo é uma ferramenta de transmutação energética tão poderosa quanto antiga. Cada baforada carrega intenções, orações e forças ancestrais que penetram camadas do seu campo áurico completamente inacessíveis por qualquer outro método. Deixa eu te contar algo que poucos sabem. Quando o preto velho acende o cachimbo, ele não está simplesmente fumando. Ele está criando uma ponte entre o mundo físico e o mundo espiritual, através dos 4 elementos sagrados. O fogo que queima a erva, o ar que carrega a fumaça, a terra presente na própria erva e a água da saliva que umedece o fumo. Essa combinação cria um portal energético pelo qual as entidades espirituais podem trabalhar com mais eficiência na limpeza e cura da pessoa. A fumaça que sai daquele cachimbo não é comum. Ela foi impregnada com a força do preto velho, com suas orações silenciosas, com sua conexão ancestral. Quando aquela fumaça toca seu corpo, ela está literalmente dissolvendo miasmas espirituais, energias densas acumuladas, larvas astrais que se alimentam das suas emoções negativas. É como se cada partícula de fumaça fosse um micro-soldado espiritual, varrendo sua aura de tudo que não pertence a você.
E tem mais. A erva usada no cachimbo não é tabaco comum. Muitos pretos velhos misturam tabaco com outras ervas sagradas como alecrim, alfazema e guiné. Cada uma dessas plantas tem seu próprio espírito, sua própria medicina, sua própria frequência vibracional. Quando queimadas juntas e sopradas com intenção espiritual, elas criam uma sinergia tão poderosa que pode quebrar até mesmo feitiços muito antigos. Mas aqui está o segredo que quase ninguém te conta. O cachimbo nunca para de trabalhar. Mesmo quando o preto velho não está fumando, mesmo quando o cachimbo está apagado ao lado dele, aquele objeto continua emanando a força espiritual acumulada ao longo de anos, décadas, às vezes até séculos de uso. É por isso que você nunca deve tocar no cachimbo de um preto velho sem permissão. Não é falta de educação, é proteção espiritual. Existe uma história que ilustra perfeitamente isso. Um homem foi ao terreiro carregando uma obsessão espiritual tão forte que ele não conseguia dormir havia semanas. 3 pais de santo já haviam tentado ajudar sem sucesso. Quando ele chegou na frente do preto velho, antes mesmo de falar qualquer coisa, o velho simplesmente pegou o cachimbo, deu 3 baforadas profundas e soprou a fumaça em volta da cabeça dele. O homem sentiu um calor intenso, depois um frio que percorreu a espinha e finalmente um alívio que ele não sentia há meses. Naquela noite, ele dormiu 12 horas seguidas. A obsessão tinha sido quebrada pela fumaça sagrada. Mas o cachimbo tem um segundo propósito, algo que está intimamente ligado ao próximo segredo. Aquela fumaça não apenas limpa, ela também prepara. Prepara seu corpo espiritual para receber as medicinas ancestrais que vêm a seguir. E a primeira dessas medicinas são as ervas que falam. As ervas que falam. Um homem entrou no terreiro dizendo que ia tirar a própria vida. O preto velho não falou nada. Apenas pegou 3 folhas, amassou na mão e colocou no nariz dele. Em segundos, ele desabou a chorar. Agora sim, meu filho, agora você pode se curar, disse o velho. O que aconteceu ali? Que poder tinha naquelas 3 folhas simples que conseguiu quebrar uma muralha emocional construída durante anos? As ervas não são apenas plantas medicinais. Elas são entidades vivas, seres com espírito, propósito e consciência própria. Cada folha carrega memória ancestral, gravada em sua essência desde o início dos tempos. Os pretos velhos sabem disso porque aprenderam com seus ancestrais na África, conhecimento passado de geração em geração, sussurrado em línguas antigas, preservado através de séculos de opressão. Quando um preto velho pega uma erva, ele não está simplesmente colhendo uma planta. Ele está estabelecendo comunicação direta com o espírito daquela erva, pedindo permissão, explicando o propósito, fazendo um acordo espiritual. Sem esse diálogo, sem esse respeito, a erva pode até ter propriedades medicinais, mas não terá força espiritual. É a diferença entre remédio e cura. Existe uma tríade sagrada na Umbanda que poucos conhecem profundamente: guiné, arruda e alecrim. Essas 3 plantas juntas formam o que chamamos de escudo espiritual completo. A guiné afasta energias negativas e espíritos perturbadores. A arruda quebra feitiços e olho gordo. O alecrim limpa memórias celulares de sofrimento e traz clareza mental. Quando essas 3 são combinadas corretamente, elas criam uma barreira energética tão poderosa que nenhuma força negativa consegue atravessar. Mas tem um detalhe crucial que muda completamente o efeito das ervas: o momento da colheita. Existe um horário específico, uma fase lunar específica, até mesmo um estado emocional específico que você precisa ter ao colher cada erva. Se você colhe guiné durante a lua minguante, quando deveria ser na lua crescente,
o efeito pode se inverter completamente. Se você colhe arruda com raiva no coração, aquela arruda vai carregar raiva e não proteção. Os pretos velhos ensinam que cada erva tem seu próprio canto, sua própria vibração sonora. Quando você passa a mão numa folha de alecrim e sente aquele aroma forte, aquilo não é só perfume. É a assinatura vibracional da planta se comunicando com você, entrando pelas suas narinas e reprogramando diretamente seu sistema límbico, a parte do cérebro responsável pelas emoções e memórias. Por isso, aquele homem que queria tirar a própria vida desabou a chorar quando sentiu o cheiro daquelas 3 folhas. O preto velho havia escolhido ervas específicas que acessaram memórias bloqueadas, emoções reprimidas, dores guardadas há tanto tempo que nem o próprio homem sabia mais que estavam ali. Aquele choro não foi fraqueza. Foi a medicina da planta fazendo exatamente o que precisava ser feito. Liberar o veneno emocional para que a cura pudesse começar. E aqui está algo que vai te surpreender. As ervas escolhem as pessoas tanto quanto as pessoas escolhem as ervas. Já viu alguém que não consegue cultivar determinada planta? Não importa o quanto tenta, a planta morre. Isso não é falta de jeito com jardinagem, é incompatibilidade energética. Aquela planta não quer trabalhar com aquela pessoa, mas as ervas sozinhas, por mais poderosas que sejam, precisam de algo para ativar completamente seu potencial. Elas precisam da água, e não qualquer água. Água programada com intenção sagrada, água que carrega memória, água que lava o que você não vê, os banhos que lavam o que você não vê. Você já tomou banho e continuou se sentindo sujo? Não no corpo, mas na alma. Isso tem um nome na Umbanda. E tem solução. Existe uma sujeira que o sabonete não alcança, que a água comum não limpa, que nenhum perfume consegue disfarçar. É uma sujeira energética, invisível aos olhos físicos, mas completamente real no plano espiritual. E ela se acumula todos os dias, em cada lugar que você vai, em cada pessoa com quem você interage, em cada emoção que você sente e não processa adequadamente. Os pretos velhos ensinam que nosso corpo tem camadas. Não apenas as camadas físicas de pele, músculos e ossos, mas camadas energéticas que envolvem nosso corpo como cascas de cebola. Na primeira camada ficam as energias do dia a dia, cansaço, irritação, pequenos conflitos. Na segunda camada ficam as mágoas mais antigas, palavras duras que você ouviu, olhares de julgamento que recebeu. Na terceira camada estão os traumas, as rejeições profundas, as feridas que você nem sabe mais que carrega. Cada camada exige um tipo específico de banho. Não adianta tomar banho de descarrego genérico esperando limpar trauma de infância. É como tentar apagar incêndio com colher de água. Você precisa saber qual camada está suja. Qual tipo de energia está acumulada? Qual erva vai trabalhar naquele nível específico de limpeza? Deixa eu te explicar algo que muda completamente como você vai encarar banhos de ervas daqui para frente. A água tem memória. Isso não é misticismo, é ciência. Estudos do pesquisador japonês Masaru Emoto comprovaram que a água muda sua estrutura molecular dependendo das palavras, sons e intenções direcionadas a ela. Quando um preto velho prepara um banho de ervas, ele não está apenas fervendo plantas, ele está programando aquela água com orações, com intenções de cura, com força ancestral. Cada gota daquela água se torna um cristal líquido carregado com medicina espiritual. E tem uma técnica que a maioria das pessoas faz errado. Nunca se toma banho de ervas com a água caindo do pescoço para cima. Sempre do pescoço para baixo. Sabe por quê? Porque a coroa da cabeça é onde recebemos as energias espirituais elevadas. É nossa conexão direta com o divino. Se você joga água de descarrego na cabeça,
você está bloqueando justamente o canal que deveria estar aberto para receber luz e proteção. Outro erro comum: enxaguar depois do banho de ervas. Quando você enxágua, você está literalmente lavando toda a proteção que acabou de colocar. O banho de ervas precisa secar no corpo naturalmente. Aquela água vai continuar trabalhando na sua energia durante horas, às vezes durante dias, dependendo da força do preparo e da gravidade da situação espiritual. Os pretos velhos também ensinam que existe diferença entre banho de descarrego e banho de energização. Descarrego limpa, energização fortalece. Você não pode pular direto para o banho de energização se ainda está carregado de energia negativa. É como colocar roupa limpa em corpo sujo. Primeiro você limpa, depois você fortalece. Teve um caso marcante que presenciei. Uma mulher chegou no terreiro reclamando que nada dava certo na vida dela. Relacionamentos terminavam sem motivo, empregos apareciam e sumiam, dinheiro entrava e saía sem ela entender como. O preto velho pediu que ela tomasse 7 banhos de descarrego durante 7 dias seguidos. No 4º dia, ela voltou assustada, dizendo que estava tendo sonhos estranhos, revivendo situações do passado que tinha esquecido. O velho sorriu e disse: "Tá saindo, minha filha, tá saindo." No 7º dia, ela sentiu como se tivesse tirado uma armadura pesada que carregava havia anos sem perceber. Mas tem um tipo de sujeira que nem o banho mais poderoso consegue limpar sozinho. Uma sujeira que você mesmo cria todos os dias, toda hora, sem perceber. E ela vem das suas palavras, as palavras que constroem e destroem. O preto velho nunca grita, nunca xinga, nunca ofende. Por quê? Porque ele sabe o que você ainda vai descobrir. Palavras não somem no ar, elas se tornam coisas. Cada som que sai da sua boca cria ondas. Não apenas ondas sonoras que desaparecem em segundos, mas ondas energéticas que se materializam no plano espiritual antes de manifestar no plano físico. Quando você fala algo com emoção forte, com convicção, com repetição, você está literalmente construindo formas pensamento que ganham vida própria e começam a atrair situações correspondentes para a sua realidade. Os pretos velhos sabem disso há séculos. Por isso, eles escolhem cada palavra com cuidado sagrado. Minha filha, meu fio, ô de casa. Essas expressões não são apenas costume ou folclore. Cada uma carrega frequência específica de acolhimento, proteção e cura. Quando o preto velho te chama de minha filha, ele não está sendo simplesmente carinhoso. Ele está estabelecendo um vínculo energético de paternidade espiritual que cria automaticamente um campo de proteção ao seu redor. Agora pensa em quantas vezes por dia você fala coisas como: minha vida é um inferno, nada dá certo para mim, eu sou azarado, todo mundo me odeia, eu nunca vou conseguir. Cada uma dessas frases é uma ordem que você está dando ao universo. É um decreto espiritual. E o universo, que não julga, que não questiona, simplesmente responde: sim, assim será. Existe um conceito na Umbanda chamado emissão verbal consciente. Significa que toda palavra proferida carrega responsabilidade espiritual. Você não pode ficar falando qualquer coisa e depois reclamar que sua vida não muda. Sua vida é reflexo direto do que sai da sua boca há meses, há anos, talvez há décadas. E tem algo ainda mais perigoso: a praga. Não estou falando de macumba, de feitiço feito em cemitério. Estou falando da praga que você mesmo joga em cima de você ou dos outros através de palavras carregadas de raiva, mágoa e desejo de vingança. Quando você fala com ódio verdadeiro, que deseja que algo ruim aconteça com alguém, aquilo não some no ar. Aquilo se torna uma larva astral, uma entidade energética que vai buscar cumprir o que foi ordenado. E sabe quem ela ataca primeiro? Você mesmo, porque foi de você que ela nasceu.
Os pretos velhos ensinam uma oração específica para desfazer palavras ruins já ditas. Mas essa oração só funciona se vier acompanhada de arrependimento genuíno e mudança real de comportamento. Não adianta pedir perdão hoje e amanhã voltar a falar mal, reclamar da vida e jogar praga nos outros. A oração anula o efeito da palavra anterior, mas se você continuar falando errado, você continua criando novas formas de pensamento negativas. Teve uma mulher que vivia reclamando que nunca ia arrumar marido, que todos os homens eram iguais, que ela estava destinada a ficar sozinha. Passou anos repetindo isso. Quando finalmente conheceu alguém bom, ela mesma sabotou o relacionamento sem perceber porque as palavras que ela havia decretado durante anos criaram uma programação mental tão forte que ela inconscientemente afastava qualquer possibilidade de amor verdadeiro. O preto velho fez ela sentar na frente dele e repetir durante 21 dias seguidos, 3 vezes ao dia: eu sou merecedora de amor. Eu atraio relacionamentos saudáveis. Eu estou aberta para receber o amor verdadeiro. No início parecia mentira saindo da boca dela, mas com o tempo, aquelas palavras foram reprogramando as crenças antigas, desfazendo os decretos negativos, abrindo espaço para uma nova realidade. 6 meses depois, ela estava num relacionamento saudável pela primeira vez na vida. Mas existe uma única palavra que os pretos velhos consideram mais poderosa que qualquer oração. Uma palavra tão simples que você usa todo dia, mas provavelmente do jeito errado. E essa palavra nos leva ao próximo segredo: a gratidão que cura o impossível. Uma mulher com câncer terminal começou a agradecer todos os dias pelo que ainda tinha. Os médicos deram 3 meses. Ela está viva há 8 anos. Coincidência? O preto velho diria que não. Gratidão não é apenas educação. Não é só dizer obrigado quando alguém te faz um favor. Gratidão, na cosmovisão umbandista, é uma ferramenta de transmutação alquímica capaz de alterar a frequência vibracional de toda a sua existência. Quando você agradece genuinamente, você não está só sendo gentil. Você está ativando uma das leis espirituais mais poderosas do universo, a lei da atração por ressonância. Funciona assim: tudo no universo vibra em frequências específicas. Medo vibra numa frequência baixa, densa, pesada. Raiva vibra numa frequência caótica, destrutiva. Tristeza vibra numa frequência lenta, estagnada, mas gratidão vibra numa das frequências mais altas que um ser humano consegue emitir. É uma frequência tão elevada que se aproxima da frequência do amor incondicional, do amor divino. E aqui está o segredo que poucos entendem. Você atrai para a sua vida aquilo que ressoa com sua frequência vibracional dominante. Se você vive em frequência de reclamação, você atrai situações para reclamar. Se você vive em frequência de medo, você atrai situações para temer. Mas se você consegue sustentar a frequência da gratidão, você automaticamente começa a atrair experiências, pessoas e circunstâncias que ressoam com essa mesma vibração elevada. Os pretos velhos ensinam algo que parece paradoxal no início. Não se agradece pelo que se quer, se agradece pelo que já se tem. Mesmo que seja apenas o ar nos pulmões, mesmo que seja apenas mais um dia de vida, mesmo que seja apenas a capacidade de sentir, de pensar, de existir, porque quando você consegue encontrar gratidão no que já existe, você está dizendo ao universo: eu reconheço abundância na minha vida. E o universo responde trazendo mais abundância. Mas tem uma técnica específica que os pretos velhos ensinam e que pode literalmente reorganizar toda a trajetória de uma vida. Ao acordar, antes mesmo de sair da cama, você agradece por 3 coisas específicas que aconteceram no dia anterior. Não vale agradecer de forma genérica, tem que ser específico, concreto, sentido no coração. Antes de dormir,
você faz o mesmo. 3 gratidões específicas do dia que está terminando. Por que isso funciona? Porque você está treinando o seu cérebro para buscar ativamente coisas boas na sua vida. A maioria das pessoas tem o cérebro programado para buscar problemas, perigos, ameaças. É uma programação de sobrevivência que vem dos tempos das cavernas. Mas quando você conscientemente busca motivos para a gratidão, você está reprogramando seu sistema de atenção. E aquilo no que você coloca atenção cresce. Teve um homem que chegou no terreiro completamente falido. Tinha perdido o emprego, estava com dívidas enormes, família desestabilizada, saúde abalada. Ele queria uma solução mágica, um ritual que trouxesse dinheiro rápido. O preto velho disse apenas: "Você vai começar a agradecer." O homem ficou indignado. "Agradecer o quê? Eu não tenho nada." E o velho respondeu: "Justamente por isso você precisa agradecer, porque enquanto você só enxerga falta, é falta que você vai continuar criando." Custou semanas até o homem realmente entender, mas quando ele começou, quando ele forçou a si mesmo a encontrar pelo menos uma coisa por dia para agradecer, algo mudou. Primeiro, internamente, ele percebeu que não estava tão sozinho quanto pensava. Depois, externamente. Oportunidades que sempre estiveram ali, mas que ele não conseguia enxergar. De tanta preocupação, começaram a aparecer. Em 6 meses, ele tinha emprego novo, estava renegociando dívidas, família estabilizada. Mas o que fazer quando você não consegue sentir gratidão? Quando a dor é tão grande que nada parece bom? Quando o sofrimento é tão intenso que você não acha nada pelo que agradecer? É aí que entra o 6º segredo, talvez o mais controverso de todos. A força sagrada do choro. Chora, meu filho, deixa sair. O preto velho segurou a mão do homem que não chorava há 20 anos. Lágrima também é remédio. Lágrima também é oração. E naquele dia, algo dentro daquele homem se quebrou para finalmente poder se curar. A sociedade ensinou você que chorar é fraqueza, principalmente se você é homem. Desde criança você ouviu: engole o choro. Homem não chora. Isso é coisa de fraco, se controla. E você obedeceu. Você engoliu cada lágrima, reprimiu cada soluço, trancou cada emoção forte dentro do peito. Mas sabe o que acontece com tudo que você reprime? Não desaparece. Vira veneno acumulado. Na cosmovisão dos pretos velhos, lágrimas são água sagrada que lava venenos emocionais. Quando você chora de verdade, quando você permite que aquela emoção flua através de você sem resistência, você está literalmente expulsando toxinas do seu corpo. E não são apenas toxinas emocionais, são toxinas físicas também. A ciência já comprovou que lágrimas emocionais têm composição química diferente de lágrimas reflexas, tipo quando entra cisco no olho. Lágrimas emocionais carregam hormônios do estresse, substâncias tóxicas que precisam sair. Mas a maioria das pessoas não sabe chorar corretamente. Elas seguram até o último segundo, até não aguentar mais, e aí explodem num choro desesperado, caótico, que mais parece crise nervosa. Esse não é o choro que cura. Esse é o choro que esgota sem limpar de verdade. O choro que cura é aquele que você permite conscientemente, que você acolhe, que você deixa fluir sem julgamento nem vergonha. Os pretos velhos frequentemente provocam o choro intencional durante consultas. Eles sabem exatamente quais palavras usar, quais memórias tocar, quais feridas revelar para fazer aquela represa emocional finalmente se romper. E eles fazem isso não por crueldade, mas porque sabem que é parte essencial do processo de cura. Não dá para curar ferida sem primeiro abrir ela, limpar a infecção, deixar o pus sair. Teve um caso que me marcou profundamente. Um homem de 50 anos, executivo de sucesso, respeitado profissionalmente, mas emocionalmente destruído por dentro.
Ele não chorava desde a morte do pai quando tinha 8 anos. 42 anos sem uma lágrima sequer. E naqueles 42 anos, ele desenvolveu gastrite crônica, pressão alta, insônia severa, síndrome do pânico. O corpo estava gritando o que a boca não falava e os olhos não choravam. Quando o preto velho começou a trabalhar com ele, não falou de doenças, não falou de sintomas. Falou do menino de 8 anos que perdeu o pai e nunca pôde se despedir. Falou do abraço que não foi dado, das palavras que não foram ditas, do choro que foi engolido porque disseram que homem tinha que ser forte. E pela primeira vez em mais de 4 décadas, aquele homem desabou. Chorou durante 1 hora inteira. Soluçou como criança. E quando parou, quando finalmente secou as lágrimas, ele disse algo surpreendente. Eu consigo respirar. Pela primeira vez em anos, eu consigo respirar fundo. 6 meses depois, gastrite controlada sem remédio, pressão normalizada, insônia resolvida, síndrome do pânico desaparecida. Os médicos chamaram de milagre. Mas não foi milagre. Foi o corpo finalmente podendo liberar décadas de veneno emocional através daquelas lágrimas sagradas. Os pretos velhos dizem que existe um lugar no corpo onde toda essa dor se acumula quando você não chora, quando você não processa, quando você não libera. Um órgão específico que guarda cada mágoa não chorada, cada rejeição não lamentada, cada perda não pranteada. E esse lugar nos leva ao 7º segredo. O coração que guarda memórias. A ciência descobriu recentemente que o coração tem neurônios, que ele pensa, que ele guarda memórias. Os pretos velhos já sabiam disso há séculos. Eles chamam de coração partido, por um motivo muito real. O coração não é apenas uma bomba mecânica que circula sangue pelo corpo. Ele é um órgão de memória emocional tão poderoso quanto o cérebro, talvez até mais. Cada mágoa que você sentiu, cada rejeição que sofreu, cada traição que viveu, cada perda que atravessou, tudo isso fica literalmente gravado no tecido do músculo cardíaco, não como metáfora, como realidade física e energética. Estudos científicos do Instituto HeartMath, nos Estados Unidos, comprovaram que o coração emite um campo eletromagnético 5.000 vezes mais forte que o do cérebro. Esse campo se estende até 3 metros ao redor do seu corpo. Significa que seu coração está constantemente transmitindo informações emocionais para o ambiente e recebendo informações emocionais de volta. É por isso que você sente quando entra num lugar carregado. É por isso que você sente quando alguém está mentindo, mesmo que as palavras digam outra coisa. Os pretos velhos trabalham diretamente com esse campo eletromagnético do coração. Quando eles fazem passe, eles não estão apenas passando a mão no ar. Eles estão reorganizando, limpando e harmonizando seu campo cardíaco. Existe um ponto específico no peito, um pouco acima do coração físico, onde energias bloqueadas se acumulam como nós. Os pretos velhos tocam esse ponto com precisão cirúrgica energética para desfazer esses nós e permitir que o amor volte a fluir. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não entende. Coração partido não é só expressão poética. Existe uma condição médica chamada síndrome do coração partido, cientificamente conhecida como cardiomiopatia de Takotsubo, onde o coração literalmente muda de forma após trauma emocional severo. Pessoas podem desenvolver sintomas idênticos aos de infarto do miocárdio depois de perder alguém que amavam ou viver uma traição devastadora. O coração fisicamente se quebra. E quando o coração se parte assim, ele cria defesas, constrói muralhas, ergue couraças. Você conhece gente assim, gente que não consegue mais se abrir, que não consegue mais confiar, que não consegue mais amar completamente porque tem medo de sofrer de novo. Essa couraça é proteção contra a dor futura, mas também é prisão contra a alegria futura. Quando você fecha o coração para evitar sofrimento,
você também fecha ele para receber amor. Os pretos velhos ensinam que memória emocional no coração pode atravessar gerações. Não apenas suas próprias mágoas ficam gravadas ali, mas também as mágoas dos seus pais, avós, bisavós. Traumas de rejeição, abandono, traição, que nunca foram curados em gerações anteriores, continuam ecoando no seu coração, até que alguém na linhagem finalmente tenha coragem de olhar para dentro e fazer o trabalho de limpeza. Teve uma moça jovem, 20 e poucos anos, que não conseguia manter relacionamento nenhum. Todos terminavam da mesma forma. Quando começava a ficar sério, ela sabotava. Arrumava briga do nada, criava drama, afastava a pessoa. Quando o preto velho investigou energeticamente, descobriu que a avó dela tinha sido abandonada grávida. Aquele trauma de abandono estava gravado na memória familiar e se manifestava através dela como medo inconsciente de ser abandonada. Então, ela abandonava primeiro como mecanismo de defesa. O trabalho foi fazer ela conversar com o coração da avó já falecida, pedir perdão em nome dos homens que abandonaram, oferecer cura para aquela dor ancestral. Quando ela fez isso, quando ela finalmente liberou aquela memória que nem era dela originalmente, os relacionamentos começaram a fluir naturalmente pela primeira vez na vida. E quando o coração está muito ferido, muito fechado, muito protegido por muralhas construídas ao longo de anos, existe apenas uma coisa que pode abri-lo novamente. Algo que você pode estar rejeitando exatamente quando mais precisa. O perdão que liberta você, não o outro. Eu nunca vou perdoar o que ele fez comigo. A mulher estava firme na sua posição. O preto velho sorriu tristemente. Então, minha filha, você vai carregar ele nas costas pelo resto da vida. Porque enquanto você não perdoa, é você que fica presa, não ele. Perdão é talvez o conceito mais mal compreendido na jornada espiritual. A maioria das pessoas acha que perdoar significa concordar com o que aconteceu, esquecer a dor, permitir que o abuso continue ou fingir que está tudo bem. Não é nada disso. Perdoar não tem nada a ver com o outro. Tem tudo a ver com você. Quando alguém te machuca, te trai, te abandona, te rejeita, aquela pessoa planta um gancho energético dentro de você. E através desse gancho, através desse cordão invisível de ressentimento, sua energia é constantemente drenada. Não importa se faz 10 dias ou 10 anos, não importa se a pessoa está perto ou longe. Não importa se ela está viva ou morta. Enquanto você alimentar raiva, mágoa ou desejo de vingança, aquele cordão continua ativo, aquela drenagem continua acontecendo. Os pretos velhos comparam ressentimento com veneno. É como se você tomasse veneno todos os dias esperando que o outro morra. Mas quem está morrendo aos poucos é você. Quem está adoecendo é você. Quem está presa no passado é você. A pessoa que te machucou muitas vezes já seguiu com a vida. Esqueceu o que fez, está vivendo normalmente, enquanto você permanece aprisionada naquela dor, revirando a ferida todos os dias. Existe uma técnica ancestral chamada perdão em espírito que pode ser feita mesmo sem falar com a pessoa, mesmo que ela já tenha morrido, mesmo que você nunca mais vá vê-la. Você fecha os olhos, visualiza a pessoa na sua frente e diz, mesmo que não sinta no início, eu te perdoo, não porque você merece, mas porque eu mereço paz. Eu corto todos os cordões energéticos entre nós. Eu liberto você e me liberto. Você não tem mais poder sobre mim. Parece simples, mas é profundamente transformador. E tem que ser feito repetidamente até que você sinta a carga emocional diminuir, até que aquele nome ou aquela lembrança não provoque mais aquele aperto no peito, aquela contração no estômago, aquele nó na garganta. Teve uma mulher que guardou ódio do ex-marido durante 15 anos. Ele tinha sido violento, abusivo, destruidor. Ela tinha todo o direito de sentir raiva, mas aquela raiva estava consumindo ela por dentro.
Desenvolveu fibromialgia, dores crônicas pelo corpo inteiro que nenhum médico conseguia explicar ou tratar. Quando o preto velho sugeriu que ela perdoasse, ela quase levantou e foi embora ofendida. Como eu vou perdoar quem destruiu minha vida? O velho respondeu com calma. Você não vai perdoar pelo que ele fez. Você vai perdoar apesar do que ele fez. Porque enquanto você não perdoa, quem continua sendo destruída é você. Ele já foi embora faz 15 anos, mas você continua dando poder para ele todos os dias através desse ódio. Custou meses de trabalho, mas quando ela finalmente conseguiu, quando ela finalmente soltou aquele peso, as dores começaram a diminuir. Em 6 meses, a fibromialgia estava controlada sem medicação. O corpo dela estava segurando aquela raiva tão forte que havia se transformado em dor física constante. Quando ela perdoou, o corpo pôde finalmente relaxar. Mas tem algo mais difícil que perdoar os outros. Algo que destrói mais vidas que qualquer mágoa externa. Algo que você faz todos os dias, provavelmente várias vezes por dia, sem nem perceber o estrago que está causando. E isso nos leva ao 9º segredo: a paz com seu próprio reflexo. O preto velho pegou o espelho e colocou na frente dela. Olha, ela desviou o olhar. Não consigo. Eu sei, minha filha. Mas enquanto você não conseguir olhar para você mesma com amor, ninguém mais vai conseguir te amar do jeito que você merece. Você consegue se olhar no espelho e gostar do que vê? Não estou falando de achar bonito ou feio, estou falando de olhar nos seus próprios olhos e sentir amor, compaixão, aceitação genuína por quem você é. A maioria das pessoas não consegue. A maioria desvia o olhar, foca nos defeitos, critica mentalmente cada detalhe que considera imperfeito. Essa guerra interna que você trava consigo mesmo todos os dias é uma das formas mais destrutivas de violência espiritual que existe. Autopunição constante, culpa excessiva por erros do passado, autossabotagem sistemática, crítica interna implacável. Você fala com você mesmo de um jeito que jamais falaria com outra pessoa. E cada palavra dura que você direciona a si mesmo é uma ferida que você abre na sua própria alma. Os pretos velhos ensinam que você nunca vai conseguir curar completamente enquanto estiver em guerra consigo mesmo. Porque toda cura começa de dentro. Se você está constantemente se julgando, se rejeitando, se punindo, você está bloqueando o fluxo de energia curativa que poderia estar nutrindo seu corpo, sua mente, seu espírito. É como tentar encher um balde furado. Não importa quanta cura você receba de fora, ela vai vazar pelos buracos da sua autorrejeição. Existe diferença crucial entre reconhecer erros e se martirizar por eles. Reconhecer erro é crescimento. Você olha honestamente para o que fez de errado, assume responsabilidade, aprende a lição, faz diferente da próxima vez. Martirizar-se é autodestruição. Você fica ruminando o erro indefinidamente, se punindo mentalmente, criando uma identidade em torno da culpa, usando o passado como desculpa para não se permitir ser feliz no presente. A técnica do espelho que os pretos velhos ensinam é simples na teoria, mas extremamente difícil na prática. Todo dia, de manhã e de noite, você olha nos seus próprios olhos no espelho durante 1 minuto inteiro e diz em voz alta: eu te perdoo, eu te aceito, eu te amo. No início, vai parecer a maior mentira do mundo. Você vai sentir vontade de rir, de chorar, de sair correndo. Sua mente vai gritar todas as razões pelas quais você não merece perdão, aceitação ou amor. Mas você continua, dia após dia, semana após semana, e algo extraordinário acontece. As palavras começam a penetrar, as defesas começam a cair, a resistência começa a diminuir, e um dia, sem você esperar, você olha no espelho e sente aquelas palavras como verdade pela primeira vez. Nesse dia, a cura profunda começa.
Teve um homem que carregava culpa devastadora por ter causado um acidente de carro anos atrás, onde alguém se machucou gravemente. Ele tinha feito tudo o que era humanamente possível para reparar. Pagou todas as despesas médicas, visitou a pessoa no hospital, pediu perdão inúmeras vezes, foi perdoado pela vítima e pela família, mas não conseguia perdoar a si mesmo. Vivia preso naquele momento, revivendo o acidente mentalmente todos os dias, se punindo através de autossabotagem em todas as áreas da vida. O preto velho disse: a pessoa que você machucou te perdoou. Deus te perdoou. Todo mundo te perdoou, menos você. E enquanto você não se perdoar, você vai continuar preso naquele dia para o resto da vida. Você acha que se punir vai desfazer o que aconteceu? Não vai. Só vai destruir 2 vidas em vez de uma. Levou quase 1 ano de trabalho com a técnica do espelho até ele finalmente conseguir se olhar nos olhos e dizer: eu te perdoo, sentindo aquilo de verdade. Quando ele conseguiu, foi como se uma corrente invisível tivesse sido quebrada. Ele pôde finalmente seguir em frente, honrar a lição aprendida sem carregar o peso da culpa eterna. Mas como fazer isso quando você carrega um peso que parece grande demais? Quando o passado te persegue como sombra? Quando parece que você está sozinho nessa batalha? É aí que entra o 10º segredo, e ele vai mudar tudo o que você pensa sobre ancestralidade. Você não cura sozinho, seus ancestrais curam com você. Quantas gerações você acha que sofreram para você estar aqui hoje? O preto velho acendeu uma vela. Seus avós, bisavós, tataravós, todos eles lutaram, sofreram, resistiram. E sabe por quê? Para que você pudesse ter a chance que eles não tiveram, a chance de ser livre. Você não está sozinho nessa jornada de cura, nunca esteve. Atrás de você existe uma linha ininterrupta de ancestrais, dezenas de gerações que vieram antes, que passaram por sofrimentos inimagináveis, que sobreviveram a guerras, escravidão, fome, doenças, perdas devastadoras. E cada um deles deixou marcas, memórias, traumas não resolvidos que foram passando de geração em geração, através do sangue, através da genética, através do campo energético familiar. A ciência moderna está começando a descobrir o que os pretos velhos sempre souberam. Trauma pode ser herdado. Estudos de epigenética mostram que experiências traumáticas dos seus avós podem alterar a expressão dos seus genes, mesmo que você nunca tenha vivido aquelas experiências. Sobreviventes do Holocausto, por exemplo, passaram marcadores de trauma para filhos e netos que nasceram décadas depois em países seguros, sem nunca ter experimentado aquele horror. Na Umbanda, chamamos isso de herança ancestral. Muitas das dores que você sente, dos medos que você carrega, das limitações que você enfrenta, não começaram em você. São ecos de sofrimentos antigos que ninguém na sua linhagem teve condições emocionais, psicológicas ou espirituais de processar e curar. E eles ficaram guardados, latentes, esperando que alguém finalmente tivesse força suficiente para olhar para eles e fazer o trabalho de limpeza. Essa pessoa pode ser você. Quando você se cura, você não cura apenas a si mesmo. Você quebra correntes que aprisionavam sua linhagem há gerações. Você liberta não só seu futuro, mas também o passado dos seus ancestrais e o futuro dos seus descendentes. É por isso que o trabalho de cura individual é simultaneamente trabalho de cura coletiva. Os pretos velhos são mestres dessa cura geracional, porque eles próprios representam ancestralidade. Eles são espíritos que atravessaram o sofrimento extremo da escravidão e transmutaram aquela dor em sabedoria, compaixão e amor. Eles conhecem profundamente o que significa carregar o peso de gerações. E é exatamente por isso que conseguem ajudar você a carregar o seu. Existe um ritual sagrado de acender velas para os ancestrais que cria ponte entre mundos.
Não é superstição, não é folclore. Quando você acende uma vela branca com intenção sincera de honrar seus antepassados, você está sinalizando no plano espiritual que está aberto para receber auxílio deles. E eles respondem. Eles vêm, guiam, protegem, orientam através de sonhos, intuições, sincronicidades, portas que se abrem inesperadamente. Teve uma moça que sofria de ansiedade paralisante desde a adolescência. Nenhum tratamento psicológico ou psiquiátrico resolvia completamente. Quando o preto velho investigou a raiz espiritual, descobriu que a bisavó dela tinha morrido de parto em condições terríveis, com medo intenso de morrer e deixar os filhos desamparados. Aquele medo de desamparo ficou gravado na memória familiar e se manifestava nela como ansiedade crônica. O trabalho foi fazer um ritual de cura ancestral. Ela acendeu velas, conversou em voz alta com a bisavó que nunca conheceu, ofereceu perdão pelo medo que foi transmitido, pediu que a ancestral encontrasse paz e liberasse toda a linhagem daquela energia de terror. Na mesma noite, ela teve um sonho onde uma mulher que nunca viu abraçava ela dizendo: "Pode ficar em paz, minha neta, eu estou bem agora." A ansiedade começou a diminuir drasticamente a partir daquele dia. Seus ancestrais querem te ver bem, querem te ver curado, feliz, realizado. Porque quando você está bem, a linhagem inteira respira aliviada. Quando você quebra padrões destrutivos, todos que vieram antes e todos que virão depois são beneficiados. Você não é só indivíduo isolado, você é elo numa corrente milenar. E o que você faz com sua vida afeta a corrente inteira. Mas existe um último segredo, o 11º, aquele que poucos conhecem, que raramente é ensinado fora dos terreiros, que tem o poder de transformar não apenas sua vida, mas o seu destino eterno. Você está pronto? O amor como única cura verdadeira. Depois de tudo que o preto velho me ensinou, depois de todos os banhos, ervas, orações e rituais, eu perguntei: "Pai, qual é o segredo maior de todos? O que realmente cura?" Ele me olhou com aqueles olhos que já viram tanto sofrimento e tanta beleza, deu um sorriso lento e disse apenas uma palavra: amor. No começo eu não entendi. Parecia a resposta vaga demais, clichê demais, simples demais para ser o grande segredo final. Mas quanto mais eu caminhava nessa estrada espiritual, quanto mais eu via pessoas se transformando, quanto mais eu entendia os mistérios profundos da Umbanda, mais eu compreendia a sabedoria absoluta daquela única palavra. Amor não é o que você vê nos filmes românticos. Não é paixão intensa que queima rápido e apaga. Não é sentimento que depende de condições, que só existe quando tudo está perfeito. O amor que os pretos velhos falam é força primordial do universo, a energia que mantém galáxias girando, corações batendo, vida surgindo onde antes havia apenas vazio. Esse amor é incondicional. Não pergunta se você merece, não julga seus erros, não se retira quando você falha. Esse amor simplesmente é, como o sol que nasce todo dia, sem perguntar quem vai receber sua luz, como a chuva que cai sem distinguir entre justo e injusto, como o ar que você respira, sem precisar provar que é digno de respirar. Os pretos velhos não curam através de magia. Não curam através de rituais complexos ou palavras secretas. Eles curam através da frequência do amor incondicional que conseguem manter mesmo diante de todo o sofrimento humano. Quando você senta na frente de um preto velho verdadeiro e sente aquela paz inexplicável, aquele acolhimento que você não sentiu nem da própria família, aquilo não é teatralização. É a vibração pura do amor tocando sua alma ferida. E aqui está o segredo dentro do segredo. Você tem essa mesma capacidade. Não é privilégio de entidades espirituais ou santos iluminados. É potencial humano original que foi esquecido, soterrado por camadas de dor, medo, trauma e condicionamento social.
Seu trabalho espiritual verdadeiro não é acumular conhecimento esotérico, não é aprender rituais complicados, não é colecionar iniciações. É remover as camadas que impedem o amor de fluir através de você. Cada segredo que revelei até aqui é, na verdade, uma faceta diferente desse amor único. O cachimbo que leva amor através da fumaça sagrada. As ervas que são amor da terra materializado em medicina. Os banhos que são amor lavando suas feridas invisíveis. As palavras que são amor criando realidade. A gratidão que é amor pelo que existe. O choro que é amor permitindo que você seja vulnerável. O coração que é amor sentindo e guardando memórias. O perdão que é amor liberando prisões. A autoaceitação que é amor olhando para você sem máscaras. Os ancestrais que são amor atravessando tempo e morte para te alcançar. Tudo volta sempre para o amor. Porque no final, no fundamento de tudo que existe, há apenas amor. Medo é ausência de amor. Raiva é amor ferido. Tristeza é amor sentindo perda. Ansiedade é amor preocupado. Até os sentimentos mais sombrios são distorções do amor original. Teve um momento na minha trajetória como pai de santo que mudou para sempre como eu via meu trabalho. Chegou um homem que tinha feito coisas terríveis. Tinha machucado gente, destruído famílias, causado sofrimento real e intencional. Ele não veio buscar desculpa, veio carregando culpa tão pesada que estava literalmente adoecendo. Quando o preto velho incorporou e olhou para ele, eu esperava alguma repreensão dura, algum julgamento severo. Mas o velho apenas abriu os braços e disse: "Vem cá, meu filho." Esse abraço salvou aquele homem, porque pela primeira vez na vida adulta dele, alguém o amou apesar de tudo que ele tinha feito. Esse é o amor que cura. Esse é o amor que transforma. Esse é o amor que os pretos velhos ensinam não através de discursos, mas através de presença viva. E a pergunta que fica é: você está disposto a ser canal desse amor? Não apenas receber, mas transmitir, porque o mundo está sangrando por falta disso. Tem gente perto de você agora mesmo, precisando sentir esse amor incondicional. E talvez você seja a única pessoa capaz de oferecer isso para ela hoje. A jornada continua. Chegamos ao fim dessa jornada pelos 11 segredos ancestrais dos pretos velhos. Mas, na verdade, esse não é um fim, é um começo. Porque conhecimento sem aplicação é apenas informação vazia. O que vai determinar se sua vida realmente muda a partir de hoje não é o quanto você entendeu, mas o quanto você vai colocar em prática. Pensa em tudo que atravessamos juntos, a fumaça sagrada do cachimbo limpando energias invisíveis, as ervas que falam diretamente com sua alma, os banhos que lavam camadas de sofrimento acumulado, as palavras que constroem ou destroem sua realidade a cada momento, a gratidão que transmuta frequências e atrai abundância, o choro que libera venenos emocionais guardados há anos, o coração que guarda memórias de feridas antigas, o perdão que te liberta das prisões do ressentimento, a paz com seu próprio reflexo que permite finalmente você se amar. Seus ancestrais trabalhando ao seu lado nessa jornada de cura. E, acima de tudo, o amor como força que permeia e sustenta absolutamente tudo. Esses não são apenas ensinamentos bonitos para você ouvir e esquecer. São ferramentas práticas, testadas há séculos, que funcionam quando você realmente se compromete com sua própria cura. Não espere estar pronto. Não espere sentir vontade. Não espere as condições perfeitas. Comece hoje, agora, com o que você tem, de onde você está. Pode ser um banho simples de alecrim. Pode ser olhar no espelho e tentar dizer "eu te amo", mesmo que pareça mentira. Pode ser acender uma vela para os seus ancestrais. Pode ser simplesmente começar a prestar atenção nas palavras que saem da sua boca. Qualquer passo, por menor que pareça, já é movimento na direção certa. Os pretos velhos estão aí para isso.
Não importa se você é um bandista, católico, espírita, ateu ou qualquer outra coisa. A sabedoria ancestral não pergunta sua religião. Ela pergunta se você está disposto a se curar. Se a resposta for sim, as portas se abrem. Qual desses 11 segredos tocou mais fundo em você? Qual você sente que precisa trabalhar primeiro na sua vida? Deixa aqui nos comentários. Quero saber sua jornada. Quero entender suas dores. Quero celebrar suas vitórias. E se você conhece alguém que está precisando ouvir essa mensagem, compartilha esse vídeo. Às vezes, a cura que alguém precisa chega através das suas mãos. Que os pretos velhos iluminem seu caminho. Que seus ancestrais te protejam. Que o amor seja sempre sua maior medicina. Saravá, axé.